senta aquela lá de trás também, Roberto, por favor. Ixi, tem mais gente chegando. Acho que vai precisar mais cadeira. Débora, tem gente. Ô, Rô, tem cadeira aqui na frente, Rô. Rô, senta aqui na frente. Aqui, ó, Rô. Tem lugar, tem dois aqui. Dois juntos ali, ó. Dois juntos ali. Quer que traga uma cadeira para você aí? Não quer mesmo? Não? Tá bom. Tá bom. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Aos nossos amigos internautas também o nosso abraço. Como é bom ver a casa cheia, todo mundo aqui, né? Encarnados e desencarnados. Isso é muito bom, né? E os recadinhos da casa, rapidamente. Só lembrando que a gente tem palestras e passos todos os dias. Quem quiser mais detalhes, só entrar no nosso site www.casaldocaminhosantana.com.br, ou ali na frente nós temos no quadro de aviso todas as nossas atividades. Importante a gente falar que o plantão de atendimento, para quem quiser vir passar, é sempre meia hora antes. E quem quiser receber passe à distância, a gente pede que passe pelo plantão, receba as orientações para depois poder, então, fazer o passe à distância. Passe à distância é aquele que a gente recebe por algum ente querido, qualquer que seja lá dentro. Mas, para receber, precisa passar no plantão, tá bom? E sextas-feiras nós temos um grupo especial que faz o atendimento aos dependentes químicos. É um trabalho muito bonito aqui da casa. Então, quem tiver um conhecido, um parente que esteja necessitando desse auxílio, a casa está aqui à disposição. É só comparecer. Sextas-feiras aqui às 20 horas. E sobre as famílias que recebem cesta básica aqui na Casa do Caminho, nós temos um programa na área social de atendimento para 80 famílias. E para que não se crie uma dependência, é uma escala de 40 em cada mês, né? E para isso a gente agradece a colaboração de todos, que graças a vocês que trazem as contribuições aqui, a gente tem conseguido dar esse alimento a essas famílias, né? São aproximadamente 640 quilos de alimentos por mês que a gente tem distribuído, né? E esse mês nós tomamos uma decisão na diretoria para poder suprir melhor essas famílias com alimentos. A gente vai trocar o café. Nós não vamos mais colocar café na cesta básica e vamos trocar por um molho de tomate e fubá. Isso para atender mais os alimentos, né? A gente planeja, gostaria até de aumentar o número de famílias, mas está muito difícil. Então, a gente está limitado a essas 80 famílias e a gente pede a colaboração de todos, né? 1 quilo, é como a Simone fala, 1 quilo na nossa mesa não vai fazer falta nenhuma. 1 quilo na mesa dessas famílias é o dia a dia. A diferença entre a fome e o alimento que sacia essa fome, né? Então, esse mês, nós estamos precisando de tudo, para variar, né? Sempre estamos precisando de tudo. Mas, especialmente, nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Está fixado nos quadros, tudo mais, as nossas necessidades, né? E a gente agradece muito a colaboração de vocês. Último recadinho. Acho que todos já conhecem, já ouviram falar aqui do COTIC, Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança. É uma entidade que tem aqui uma parceria com a Casa do Caminho Santana. Ela abrigava 60 crianças órfãs, abandonadas e ou deficientes físicas, mentais e ou com risco social. Por uma série de problemas, nós fechamos a casa no Mandaqui. Nós estamos só com 2 agora, Santa Terezinha e Horto Florestal, com 40 crianças internadas. E, logicamente,
a situação de crise todos estão passando, nós sabemos, estamos vivenciando isso. Mas a primeira coisa que a gente sente na área é que o primeiro corte que as famílias fazem de despesas é caridade, realmente. Segundo é lazer. Então, lá no Cotic nós estamos com sérias dificuldades. E para isso nós vamos fazer no dia 25 de setembro, domingo, um bingo, aqui no Acre Clube, na Água Fria, na Zona Norte. E o ingresso custa R$30, dá direito a uma cartela. E lá também nós vamos vender os outros kits de cartela. Então, quem puder participar, ajudar, a gente agradece muito. A Sandra tem convites, eu, a Cida, quem puder colaborar, a gente agradece muito pelas nossas crianças lá. Tá bom? Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, cerrando os nossos olhos, não como um ritual, mas sim como uma forma de podermos nos contatar melhor com todas as boas energias que os queridos amigos espirituais nos deixam aqui à nossa disposição. Amando do Pai, amando de Jesus, estamos aqui. Simplesmente precisamos recebê-los. E para isso, vamos aquietar os nossos corações, os nossos sentimentos, nos concentrarmos naquilo que viemos buscar, naquilo que precisamos, naquilo que viemos pedir. E sentir toda essa boa energia que nos envolve, que nos acolhe. Eles estão aqui à nossa volta. Podemos não vê-los, mas podemos sentir essa boa energia que eles emanam, que nos abraçam, que nos envolvem, com muito amor e carinho. E assim, mais tranquilos, receptivos, vamos ouvir a palestra que será dada hoje pela nossa querida amiga Simone. E é um tema que a Simone não gosta de falar, né? Pouco, é Ouvindo o Sermão do Monte, Evangelho por Emmanuel e Mateus. Seja bem-vindo. Boa noite. Depois desse comentário maldoso do Akio, sim, para mim é o tema mais contundente do Novo Testamento. Mas antes de falar disso, ou já dando entrada para isso, eu queria pegar o finalzinho da fala do Akio a respeito das doações e dizer que quando Jesus nos chama a fazer a caridade, quando Paulo de Tarso coloca lá no Coríntios 13, dizendo que a caridade é a virtude mais importante, vai além da fé, além da esperança, além de qualquer outra, ele coloca a caridade, eles não fazem isso à toa. Quando o Espiritismo abraça como causa, fora da caridade não há salvação, também não está fazendo isso aleatoriamente. Está dizendo que seja a caridade material, seja a caridade moral, espiritual, seja de que forma for, ela precisa ser feita em prol, primeiro, de quem está fazendo. É uma forma da gente aprender a ser menos egoísta, menos orgulhoso, é por nós. E benefício de outras pessoas que precisam muito mais numa dimensão que a gente, graças a Deus, não é chamado a viver. Mas eu sempre lembro aos meus amigos, nós somos chamados a aprendizados diários, todos os dias, em várias vidas. E a gente só tem duas formas de aprender: vendo o outro passar e auxiliando, ou passando. Não tem outra forma da gente aprender o que aquele ensinamento tem para nos ensinar. Então, enquanto a gente está na posição de poder auxiliar, vamos fazer direitinho para que a gente depois não seja chamado a vivenciar, porque o aprendizado precisa ser feito. E como aqui lembrou, as nossas famílias, como todas as outras famílias, as nossas de casa, nós comemos todos os dias. É um hábito, né? Terrível, a gente está tentando se livrar dele, mas não consegue e tal, é vício. Mas, gente, come todo dia. Então, assim como a gente gosta de ter o arrozinho, o feijãozinho em casa, eles também, muitas vezes, é só isso que tem. Então, eu queria reforçar o apelo do Akio, porque eu sei o quanto é difícil a gente conseguir alimentos para doar.
e o quanto, na outra ponta, é maravilhoso ver o sorriso de quem recebe. Então, Jesus nos manda ser caridosos. Nós não estamos fazendo o ápice da caridade, que é o óbolo da viúva. Nós nem chegamos perto ainda. Nós estamos doando do excesso, do nosso excesso. E mesmo assim, da doa, entre doar o arroz e feijão, eu acho que eu vou até a esquina comprar qualquer coisa supérflua. Então, é um exercício, né? A gente todo esse preâmbulo tem muito a ver com a nossa palestra de hoje, que é as bem-aventuranças. Por que tem a ver? Todo mundo sabe, né? Jesus pronuncia uma sequência de ensinamentos que ficaram conhecidas, essa sequência ficou conhecida como bem-aventuranças. Alguns historiadores acreditam que essas bem-aventuranças não foram ditas de uma vez, foram vários ensinamentos ministrados por Jesus, e na hora de colocar no texto, né, os seguidores colocaram com o mesmo título, porque traziam mensagens semelhantes. E cada uma delas trazem ensinamentos assim de uma grandiosidade para o espírito. E todas elas passam por esse preâmbulo que a gente fez. Sem a caridade, nós não nos aproximamos do Pai. O roteiro para nos aproximarmos de Deus, Jesus deixou. Se aproximem de mim, façam como eu, e vocês vão conseguir chegar até onde está Deus. Como a gente ainda está muito longe de Jesus, vocês calculem o que a gente tem que trabalhar, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por todo o trabalho de todo dia, que a gente mal-humoradamente aceita. Obrigado, Senhor. Mas obrigado, Senhor mesmo, aquele parente difícil, aquela criatura complicada, aquela situação que torna você mais forte, que torna você mais generoso, ou deveria, que é disso que a gente vai falar. Enfim, são 9 as bem-aventuranças. Tenho também certeza que todos vocês já leram as 9, já meditaram sobre as 9. Todos vocês sabem que eu estou falando um pouco assim, mas porque eu sei mesmo que vocês já leram. Então, se eu estiver falando chovendo molhado, vocês avisam. As bem-aventuranças, elas são anúncios de virtudes que Jesus coloca para que a gente adquira. Sabiamente, ele dá num degrau. Cada uma delas é um degrau de ascensão, de aquisição de uma virtude em específico. Começa da mais simples e vai para a mais complicada. Eu nem vou falar qual é a mais simples, que é a primeiro degrauzinho, porque vocês vão falar igual os meus alunos falam. Se essa é a mais simples, é melhor a gente nem olhar para o resto do que vem depois. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando sempre que pobres de espírito é aquela criatura que não tem orgulho dentro de si. Então, a primeira virtude que ele manda você adquirir para qualquer coisa funcionar, a mais fácil, é a humildade. Sem humildade, não tem como adquirir as demais. Porque sem a humildade a gente não caminha. Sem a humildade eu não fico inquieto com os meus defeitos e começo a corrigir e correr atrás. Esse é o primeiro degrau. E a última bem-aventurança, bem-aventurados sois vós, por serem perseguidos em meu nome, por serem caluniados em meu nome, é a mais difícil, é a fé. Cada uma delas representa uma conquista. Não quer dizer que eu tenha que adquirir toda a humildade para chegar na perseverança, na bondade, mas sem a primeira eu não alcanço os degraus das últimas. O Evangelho de Mateus consta dessas bem-aventuranças, assim como o Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos não narram essas bem-aventuranças. E como conduta de aquisição de virtudes, as bem-aventuranças é um roteiro ético. É um roteiro que faz bem ao ser humano, porque com o ser humano bem, ele leva o bem. É uma conduta ética. A gente sempre lembra que Jesus, mais do que tudo, trouxe para nós um comportamento ético, né? Aquela maravilhosa frase, faça para o outro só aquilo que você gostaria de receber, já traz um comportamento assim próximo do que a gente deveria viver, para viver bem em sociedade, né? Para ter esse planeta modificado. E o texto de hoje fala da quinta bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho de Mateus. Eu já falei aqui algumas vezes, mas vale ressaltar. O Evangelho de Mateus foi comentado, como todos os outros livros do Novo Testamento, pelo Emmanuel, que era o mentor do Chico. E desse trabalho resultou uma compilação de textos, todos os textos que Emmanuel publicou sobre Mateus,
sobre João, sobre Lucas, enfim. E agora, recentemente, saiu Atos dos Apóstolos, comentados por Emmanuel. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso texto é um texto do Emmanuel, comentando esta bem-aventurança em específico, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4. E ele diz algumas coisas que a gente deveria começar a refletir. Ele diz o seguinte: todas as bem-aventuranças são mal interpretadas. Nós acreditamos que ele começa exatamente por essa: bem-aventurados os aflitos, mas ele acrescenta: desde que não passem o resto da vida reclamando. Bem-aventurados os misericordiosos, desde que exercitem a humildade e não fiquem aí alardeando o quanto eu sou misericordioso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, desde que você não faça do seu choro um poço de revolta. Nós ainda não sabemos a noção do que é ser bem-aventurado. A palavra, o termo, né, bem-aventurado, vem do latim, que quer dizer feliz diante de Deus. Então, é aquela criatura que passa, vivencia, da vivência ele tira um ensinamento, em parceria com Deus. Parceria é aquela frase, né, tão bonita que eu acho do Herculano. Devemos cooperar com Deus, devemos compreender Deus e devemos não atrapalhar Deus. Então, quando ele coloca todas essas questões, ele está levantando que, para ser bem-aventurado, eu preciso ter essa felicidade, esse entendimento diante de Deus. Diante das coisas que Deus me coloca, diante do que a gente chama de provas ou expiações. Diante daquilo que o Amir, numa das palestras que teve aqui na casa, colocou, entre choro e ranger de dentes. Sabiamente, ele fez uma analogia que eu passo para vocês, que é provas e expiações são choro e ranger de dentes. O choro são as provas e o ranger de dentes as expiações. Então, de qualquer forma, para que nós vivenciemos as bem-aventuranças ou tenhamos as bem-aventuranças dentro de nós, a gente precisa efetivamente entender aquilo que está sendo colocado. Sobre a aflição, é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, porque as pessoas associaram por esse, sem nenhum julgamento, mas enfim, cada doutrina apresenta de um jeito, e a Igreja Católica apresenta como a base do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, então aqueles que sofrem vão herdar o reino dos céus, serão consolados e herdarão o reino dos céus. Não é o sofrimento que salva, não, gente. Aliás, não salva nada, absolutamente nada, se eu não vivenciar o que está sendo colocado da melhor maneira possível. Se eu transformar a dor em sofrimento, se eu aumentar a minha carga, se eu aumentar a carga do outro, achando que o sofrimento vai salvar, eu estou contaminando todo o processo. Então, o que está em jogo aqui não é o que a gente sofre, ou padece, ou vivencia, mas o como. Como eu passo pelo problema? Como eu passo pela dor? Como eu passo pelo questionamento? Como eu passo pelos meus familiares difíceis? Lembrando sempre que a gente é sempre o mais fácil. Todo mundo é que dificulta a vida. Nosso primeiro degrauzinho lá da bem-aventuranças à humildade já começou a falhar aí. Lembrando sempre que se todos são difíceis e você é o mais fácil, significa que você é o mais inferior, né? Os outros é que estão um pouquinho acima. Então a gente tem que trabalhar o primeiro conceito. Então, como a gente não sabe o que é a aflição, a gente opta pelo sofrimento. Então eu acho que para ser salvo eu preciso sofrer. E aí Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, na sequência desse texto: nós deveríamos viver como bem-aventurados que somos pelas aflições que temos. Mas, na verdade, nós vivemos como aflitos sem a bem-aventurança. Vivemos o sofrimento, vivemos a reclamação, vivemos a tristeza, a revolta, bem longe da felicidade do contato com Deus. Vivemos a aflição, mas não dentro da bem-aventurança. E ainda tem aquelas criaturas, eu acredito que, espero que ninguém aqui conheça, que adoram sofrer. Adoram probleminha. Você tirou o probleminha dessa pessoa, ela inventa outro. Tirou uma doença, ela põe outra. Tirou um dissabor, ela inventa outro. Essas criaturas ainda mais potencializando essa situação de sofrimento. Entendendo o sofrimento como uma passagem para algo melhor.
E não é o que, é sempre o como. Não é a doação que eu faço do arroz que eu trago aqui. É o amor que eu ponho naquela doação. A espiritualidade fica acolhendo os alimentos, fluidificando muitas vezes, potencializando para que aquilo, sei lá, renda, encha a barriga, aproveitando a doação de cada um de vocês. O que vocês pensaram quando vocês pegaram o arroz? Ah, está sobrando na minha despensa, vai estragar, eu trago para casa do caminho. Ou eu comprei o arroz, nossa, vai ajudar, tomara que a família que coma se alimente bem. Não é o que nós fazemos com as bem-aventuranças que são colocadas na nossa vida, mas o como. Como eu passo? Como eu passo pela jornada, como eu passo pelas escolhas que eu faço. E reparem que eu estou fazendo sempre no singular. Porque, na verdade, eu não tenho acesso a Sandra, mas eu tenho acesso a mim. E toda a mudança que eu faço no meu caráter, no meu espírito, na minha conduta, modifica o meu relacionamento com ela. Então, reparem que eu não estou falando que a gente vai modificar outros, que as bem-aventuranças ou qualquer indicativo de Jesus fale de você modificar o outro. Ao contrário, ele fala: modifique você, cuide de você, renove você. Bata e a porta vai se abrir. Mas ô mania nossa de bater na porta errada. Ela abre do mesmo jeito, gente. A porta da revolta, a porta da ira, abre do mesmo jeito que a porta do amor, a porta da caridade. Então, se a gente puder bater na porta certa, ela vai abrir. Mas ele também alerta: eu vou buscar você onde você estiver. Não é isso que ele falou? Nenhuma ovelha que meu pai me confiou vai se perder. E ele deixa como roteiro pequenas coisas. Às vezes as pessoas me falam: mas, puxa, é tanta coisa que Jesus mandou fazer, eu não consigo fazer nem metade. Mas ele mandou fazer 2. Qual a metade que você não está conseguindo fazer? Metade do ame a Deus ou metade do ame ao próximo? Ele só mandou fazer as 2 coisas. Todo o resto, gente, são variações desses 2 mandamentos. A caridade, o perdão, a paciência. São virtudes que advêm desse amor que a gente desconhece ainda. E as bem-aventuranças vão apontando para qualidades que eu preciso desenvolver, desde que eu entenda a última, que é a fé. A fé significa que todo o percurso que eu for trilhando está na mão de Deus. E a parcela que não está na mão dele, que está na minha, foi gerado por mim. Então fecha a boca, para de reclamar. Foi gestado em parceria com você. E olha, muito mais, muito melhor do que a gente merece. Quando a gente encarna, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu devo ter sido terrível, porque a carga é grande. A carga não é nem metade do que a gente fez. É a misericórdia de Deus que atua, dizendo o tempo inteiro: faz um pouquinho, que eu te faço 100. Renova o teu coração um pouquinho, que eu te ajudo no resto. Mas a gente quer renovar? Não. A gente quer que todo o auxílio venha do alto, a gente quer entrar numa casa espírita e ter todo o problema resolvido. A gente acha que trabalhador vem aqui sorridente, não tem problema. Eu quero ser trabalhador, porque não tem problema. Eu acho que eu vou tomar o passe e vai tudo resolver lá fora, minha vida vai ficar cor-de-rosa. Nada muda, gente. Não é externo que vai mudar se não mudar o meu coração. O passe não adianta absolutamente nada se eu continuar na mesma frequência negativa, com os mesmos atos, os mesmos pensamentos. Por isso Jesus alerta para a primeira bem-aventurança. E ele avisa: se você não souber vivenciar a humildade, quando chegar na aflição, você vai estar com um problema grande. Porque o nosso egoísmo aponta para aquelas criaturas, para a gente ficar próximo daquelas criaturas que adoram ter um problema. E se não tem, inventa. São aquelas criaturas que a gente cuida na hora da vivência, doido para resolver o problema dela, porque a gente, ou como a gente é, outra coisa que é especialidade da casa, né? Nossa casa mental, é resolver o problema do outro. O nosso, mas o do outro, o menino é cirúrgico. Ele começa a te contar a história, você já tem toda a solução montadinha e bravo, como é que você não viu isso ainda? E conta para o fulano: olha, o problema do Silvio é isso, mas ele não está vendo. Então a gente brincava muito nas aulas assim, que quando a gente quer resolver o problema de alguém, a gente devia resolver como um aperto de mão. É só trocar o lugar
da pessoa. Então, na hora de apertar a mão, a gente devia trocar o corpo. Vivenciar, aprender, estudar, cair como aquela outra pessoa, que é a sexta bem-aventurança. Nós precisamos entender todo o percurso que a criatura faz para conseguir essas virtudes. E a melhor ferramenta que Jesus deixou para a gente galgar esses degraus, devagarzinho, pedacinho a pedacinho, é o trabalho. Sem o trabalho no bem, nós não fazemos absolutamente nada. E Deus dá uma pontinha de abertura para nós, e é só uma pontinha, o resto compete a cada um. Quando Paulo de Tarso foi curado, todo mundo sabe, ele fica cego, indo para Damasco. Ele não ia exatamente jogar flores em Damasco, né? Ele ia matar Ananias. Ele tinha acabado de apedrejar Estevão, ele estava indo matar Ananias. No meio do caminho, Jesus cata ele e fala, cara, o que está acontecendo aqui? E ele, nesse momento, é um dos momentos cruciais da vida dele e do cristianismo também. Ele não olha para trás pelo que ele estava fazendo, o que ele tinha feito. Ele teria paralisado de culpa nesse momento. Mas ele não olha para trás, ele olha para Jesus. Aliás, outro equívoco, tá? Ele não vê Jesus. Qualquer tradução que vier nesse sentido está errada. Ele vê uma luz. E é essa luz que cega, mas ele sabe que essa luz emana de Jesus. Ele fala assim, Senhor, o que quer que eu faça? Já não é o Saulo velho que está falando. Ele não está paralisado na culpa que a gente tanto fala, transforme a culpa em responsabilidade. Ele joga para frente. Ele fala, bom, eu fiz um monte de coisa errada, mas agora eu quero acertar. Que é a 8ª bem-aventurança. Aí ele vai para Damasco, né, para a cidade. E lá ele está na hospedaria esperando Ananias, não é? Ananias recebe a visita de Jesus. E Jesus fala, o doutor da lei está na hospedaria, você precisa ir lá curá-lo. Ananias, que segundo línguas é um fofoqueiro, foi argumentar com Jesus. Não sei se o senhor sabe, mas ele é o perseguidor dos cristãos. Ele está aqui para matar todo mundo. Está atualizado com a informação? Ele fala, vai lá e cura. E Ananias vai, tremendo. Ele põe a mão nos olhos de Paulo, tremendo, porque ele fala assim, a hora que esse cara abrir o olho e ver, ele me mata. Mas ele vai. Agora reparem, o Evangelho diz que dos olhos de Paulo caem escamas, como sujeiras. Que simbolicamente era isso, né? Ele estava vendo o mundo de uma maneira suja, contaminada. Mas todo o resto, daí adiante, compete a Paulo. Só foi aberto o olho dele. Todo o trabalho que ele desenvolveu é dele. As perseguições, as curas, os questionamentos, as pedradas que ele levava, as palestras que ele dava, as comunidades, tudo é dele. Ou seja, empenho dele. Se ele fez isso com Paulo, gente, ele faz com cada um de nós. Ele dá um ponto de partida para cada um. Um afago, uma solução, um momento de tranquilidade, mas para dali você trabalhar. Porque essa é a 3ª bem-aventurança. E a gente tem uma noção muito difícil e muito estranha do que é tranquilidade e paz. A gente acha que a gente quer morrer para descansar em paz. A gente quer parar de trabalhar para poder aposentar, para não fazer nada. Como se isso fosse uma coisa a ser pleiteada. Não é não, gente. O ócio é uma coisa que a gente tem que fugir como o diabo da cruz. Mas fugir com gosto. Não confundam ócio com descanso. O descanso é meritório. O ócio não é. Em momento nenhum do Evangelho, se vocês observarem, vocês vão ver Jesus parado. E ainda tem um momento no Evangelho de João que ele diz assim, o meu Pai trabalha, ainda hoje, e eu também. Se Deus trabalha, cria, renova, se Jesus está trabalhando o tempo inteiro, bonito você ficar na cama, né? Profundo, né? E para encerrar, eu preciso lembrá-los do seguinte. Já que a gente falou de ficar na cama, né? A gente sempre acha que é inócuo, que não vai fazer mal. Estou tão cansada hoje, estou com tanto problema. Vou na casa do caminho, não. Tá, cheguei em casa, tomei banho, tão quentinho, enchi a barriga. Para que eu vou para casa do caminho? Vou depois, vou outro dia. Aí no trajeto da casa do caminho,
a espiritualidade que ralou para conseguir isso, colocou assim uns 2 ou 3 irmãos no meio do caminho, no trajeto que você vinha a pé. Às vezes para você dar um bom dia, uma boa noite, às vezes para você dar uma palavra ou para você ouvir, às vezes para você dar um socorro material, às vezes para um abraço, enfim, ele sai distribuindo, né? Esperando que você, bonitão, saia de casa para fazer esses pequenos gestos de caridade. Você saiu de casa? Não. Todas as consequências, mas que adviriam desse gesto bom que você não fez, é coautoria sua. Isso é uma frase do Emmanuel também. Significa que somos questionados pelo bem que fazemos, isso é fácil. Pelo mal que fazemos, também é fácil de entender. Mas por todo mal que advir de um bem que eu não fiz. Se aquele meu bom dia queria iluminar aquela criatura, não foi dado. Ele chegar na esquina e começar a ofender a outra pessoa de baixo porque ele não recebeu aquela luz, e todo o desdobramento que isso tiver, hashtag tamo junto. Todo mundo junto. Não tem como. Então, a responsabilidade nossa é imensa. Como diz uma aluna minha, uma amiga minha, ela fala, é uma rede. A gente está ligado nessa rede o tempo inteiro. E a gente sempre acha que o que eu não faço não conta. Então, eu estava em casa, eu estava com um problema, que, aliás, vamos combinar, você ficou em casa por puro egoísmo, né? A maneira de sair do seu egoísmo é sair do seu problema, da sua comunidade, da comodidade, da sua zona de conforto e fazer alguma coisa. Depois a gente desencarna, como diz o meu amigo Carlos. Quem que encontra a gente do outro lado? A gente mesmo. E olha, a cara da gente do outro lado não é exatamente essa florzinha que a gente vê aqui. Porque aqui a gente finge, né? A gente usa máscaras. A gente sorri. Na casa espírita, então, é uma beleza. Só sorriso. Todo mundo ama todo mundo. Até a porta abrir. Então, vamos vivenciar as virtudes que o Cristo colocou, tendo como base o amor a si, o amor ao próximo, o amor a Deus. Vivenciando o aprendizado dessa felicidade perante Deus, que significa as bem-aventuranças, num comportamento individual, para que a gente todos os dias consiga ir para frente e parar de ficar só corrigindo. Parece que a gente passa a encarnação só corrigindo débitos. Parece que a gente não avança. E débitos funciona assim, gente. O erro funciona da seguinte forma. Eu reconheço o erro, não gosto do erro. Porque se eu posso reconhecer e gostar. Sou orgulhoso. Ah, eu gosto de ser orgulhoso. Se eu gostar, paramos no segundo ponto. O segundo ponto é, eu não gosto de ser orgulhoso, não gosto do que eu tenho. E o terceiro ponto é corrigir. Só que tudo isso são atitudes do passado. Vocês reparem, eu estou sempre voltada para o problema que eu causei, para a dor que eu gerei. Você nem começou a corrigir para frente. Então, vamos parar, né? Vamos dar um break nas coisas que a gente faz de errado para parar de ficar só corrigindo. O Emmanuel fala sempre, você está cansado de desistir? Perdão, você está cansado de recomeçar? Para de desistir. Porque toda vez que a gente para, por cansaço, por, o meu problema, você não sabe a minha dor, mas a sua não é nem metade da minha. Eu adoro quando as pessoas disputam dores, né? Assim, é 1 a 1. A goleada dependendo. Mas eu estou com um problema na vista. Mas você não sabe, o meu menina. Então, gente, a nossa conduta conta mais do que a gente imagina. Falar é bonito, né? Ler é maravilhoso. Mas se tudo isso não transformar o nosso espírito para melhor e não transformar a vida do nosso próximo para melhor, a gente passou a encarnação inteirinha sem aproveitar o benefício. E depois, para voltar, a gente implora. E aí nasce em locais difíceis, com pessoas mais difíceis, e ainda diz obrigado, Senhor, porque era o que tinha para o momento. Vamos aproveitar o que a gente tem agora em favor do próximo. A lei da sociedade, ela é implacável, gente. Se a gente não aprender auxiliando o outro, a gente vai estacionar por tempos dolorosos. Não é nem determinado, porque não tem, né? O mal não é eterno. Mas tempo indeterminado é o tempo que dura a sua rebeldia. Graças a Deus.
Quanto ensinamento lindo, não é mesmo? É maravilhoso a gente ver, né, Simone, que desde aquela época de Cristo, né, é super atual nos dias de hoje. Então vamos aproveitar esse momento que a Simone está aqui para tirar as dúvidas, fazer as perguntas, comentários sobre o tema. Só levantar o dedinho. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu só queria fazer um comentário, como ele disse, nisso tudo, que assim você falou das bem-aventuranças, né? O amor é a primeira coisa que Jesus disse para a gente, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e amar os vossos inimigos, que eu acho que esse é o mais difícil, né? Se é que se pode dizer que tem alguma coisa fácil aí, né? Não tem. Queria dizer que tem, mas não tem. Não tem, né? Não tem. Mas, assim, eu acho que assim as pessoas às vezes não entendem o sentido da palavra amar, né? Porque, assim, diz que o nosso vocabulário é muito pobre. Então, assim, teve que ser usada essa palavra para que a gente pudesse entender o que Jesus queria dizer com isso. Então, assim, quando a gente fala assim, amar os vossos inimigos, como assim? Isso é impossível. Eu amar uma pessoa que me faz mal, que não gosta de mim, como é que eu vou amar essa pessoa? Então, assim, simplesmente é uma coisa assim que a gente acha que é tão difícil, mas está nas pequenas coisas. Ou seja, você não pensar o mal para essa pessoa, não desejar, já começa por aí, né? E não fazer, né? Então, assim, a caridade, ela está incluída também, porque assim, o amor é uma forma de caridade, né? Então, assim, e esse amor é justamente isso que a gente tem que entender, o amor universal, o amor fraternal, que é muito difícil, né? Que nem assim no dia 1º de janeiro, confraternização universal. São todas as pessoas, né? Uma união de todos, né? Então, eu acho que assim, o amor que Jesus queria dizer, apesar de a gente ainda não saber amar, talvez, né? Como Jesus amava, né? Porque ele tinha um amor muito puro, muito fiel, muito verdadeiro, né? E ele passava isso, tentava passar para os apóstolos. Então, eu acho que assim, a gente começar a não desejar o mal para as pessoas, não fazer o mal, tentar ajudar, não só talvez da forma que a gente sabe que eu acho que é a mais fácil, que é a material, né? A gente tentar ajudar de uma outra forma, fazendo uma prece, uma vibração para essa pessoa, mesmo que seja de longe. Fala assim, tudo bem, essa pessoa não gosta de mim, tudo bem, não vou, deixa quieto, não vou responder, não vou retrucar, não vou me vingar, porque assim, quando você entra nisso, você está entrando na mesma sintonia e você cria um elo fluídico de ligação com essa pessoa muito grande. Então, assim, eu acho que o amor tá nisso aí. Cara, nem sei por onde eu começo. Então, eu vou pensar algumas coisas, se eu pular alguma coisa e você quiser, a gente retoma. Então, assim, primeiro, não é o nosso vocabulário que é fraco, é o espírito mesmo. Porque se o espírito tivesse entendido em qualquer vocabulário, em qualquer idioma, a gente já tinha praticado. A coisa que a gente não entendeu, né? A gente ouviu falar e tal. E a outra coisa assim, não é fácil porque a gente realmente desconhece qualquer dimensão de amor. Então nós vamos buscando adjetivos, como você colocou, o amor universal, o amor fraternal, o amor filial, o amor de companheiro, o amor de pai, de mãe. A gente vai aproximando para ver se o espírito entende alguma coisa. É por isso que a gente troca. Ora um é pai, outra é mãe, para ver se vai, né? Mas a gente não sabe o que é amor, não. Nem de longe. Com relação a amar os inimigos, a gente vai em degraus. Começa, como você falou, não desejando. E olha, que não desejar o mal para os outros não é tão simples assim. A gente fala assim, não, mas é só você não desejar o mal. Ok, cuida do seu pensamento. Pisca um minutinho para você ver se você não está ali com ele na bandejinha servindo. Então, não é tão simples, né? Mas é o começo. E a gente vai, sim, amar inimigos até vai chegar um ponto que eles não serão mais inimigos. Jesus amou criaturas que fizeram para ele coisas terríveis. Mas ele não via nele inimigos. E ele amou incondicionalmente criaturas que, como diz a Terezinha de Oliveira e a Heloísa Pires fala isso aos baldes. Aquelas criaturas não, né? Nós,
que estávamos lá, encarnados lá, fazendo as burradas lá, ele nos amou do mesmo jeito. Se hoje, reparem assim, se hoje essa é a nossa melhor encarnação, todos os espíritos falam, né, que a melhor encarnação nossa, em termos evolutivos, é a atual. A gente não regride, então sempre a atual é a melhor. Calcula o que a gente fez no passado. Se essa a gente está supra-sumo, imagina o que você fez na anterior, ou nas anteriores. Então, sim, não temos condição ainda dessa vivência, mas temos que tentar. Fica difícil, porque a gente não é fácil. A gente é que não é fácil, não é o trabalho. A gente que é complicado, ou a gentinha. Como diz uma amiga minha, a Lili, ela fala um negócio que é certo. Se fazer o bem faz bem, a gente sente bem, né, quando faz o bem, por que a gente não faz mais? Se você fizesse o bem e se sentisse mal, eu vou dizer, não, mas então não vou fazer. Mas faz bem para a alma. E a caridade, e aí eu encerro a tua resposta, eu espero ter respondido, assim, a caridade material é fundamental. Não é a única, mas é fundamental. É difícil você falar de amor, de perdão, de Jesus, de caridade, de outras vidas, da misericórdia de Deus, se o cara não come há 4 dias. É difícil você explicar para ele coisas transcendentais da alma se ele não consegue tomar um banho há uma semana. Então, muitas vezes, a nossa caridade maior está em detectar no outro a necessidade primeira. Depois você mostra. Aliás, se o seu primeiro gesto tocar o coração dele, você já ensinou 2 vezes. Você não precisou nem da palavra. O seu gesto já comunicou todo o amor que você queria colocar. Jesus te ama. Mas a minha barriga está com fome, meu filho está pedindo comida, minha casa desabou na última chuva. Está frio para você? Para mim está dobrado, porque o barraco está todo rachado. Então, a parte material, para nós, às vezes as pessoas falam, mas não é tão importante. Não é tão importante porque todo mundo aqui saiu de casa, tomou banho, comeu, tem uma casa para voltar, tem trabalho ou não. Está todo mundo kit com essa parte, não tá? Então, a gente acha que não é importante. Não é assim, gente, e muito. Não é a única. Para muitas pessoas, não é a prioritária. Aquelas pessoas que detêm condições financeiras boas, mas sofrem terrivelmente da alma, de solidão, de um afago, de uma companhia, enfim. Para essas, a gente detecta um outro tipo de caridade necessária. Por isso que Paulo de Tarso falava, todo mundo pode fazer. Ser caridoso está ao alcance de todo mundo. Você pode, inclusive, não ter religião nenhuma e ser caridoso. Você pode frequentar a Casa do Caminho 35 anos e ser uma bisca. Que lá fora você continua sendo aquela criaturinha não tão boa, que, como eu falo sempre, vai para um lugar não tão bom, porque as atitudes não foram boas. Não a palavra, não o pensamento, porque o pensamento eu não consigo ver o que o Silvio está pensando, mas as atitudes a gente vê. E Deus que vê pensamento e atitude, então, meu amigo, do outro lado a gente encontra com a gente mesmo. Respondi? Respondi? Mais alguém? Alguma pergunta? Algum outro comentário? Oi, Pedro. É por isso que Maquiavel é atual até hoje. Oh. Né? Porque ele fala, o bem você dá aos poucos, né? E o mal você corta de uma vez. Então, o empresário, as pessoas, vai dando bem, essas coisas, aos pouquinhos, né? E quando uma coisa faz mal a ele corta de uma vez e não quer mais saber de conversa, né? Então, Maquiavel está quase atemporal ultimamente. A gente já não consegue mais datar o coitado. Sim, o bem, ele é, como foi dito aqui numa palestra, não me lembro de quem, o mal faz muito ruído. As coisas ruins são noticiadas, não são? A gente vê a TV, tudo é muito alardeado. E é tudo muito, parece que único, parece que a gente vinha falando isso no carro, né? Um bloco único, é a política que dá desgosto, é a corrupção, é a rua que está esburacada, enfim, a gente parece que é um bloco único, e esse bloco é barulhento, faz barulho. O bem, a contra-gotas, que a gente vai ministrando, ele é silencioso.
Mas, gente, ele é quase aquela erva que, sabe, que vai subindo, assim, quando de repente, menos nota, tem uma floresta inteira montada. As sementes que nascem não fazem barulho. A árvore que tomba faz. Mas as sementes estão brotando. A gente já para pensar em algumas coisas. Eu espero que não faça. Eu espero que a gente ministre o bem sempre que a gente possa. E vamos combinar? A gente pode sempre. Não é sempre que a gente possa, né? A gente pode sempre. É que a gente não faz. Se apareceu, eu sempre falo, se apareceu no seu caminho, o pacote é seu. Apareceu aquela pessoa no seu caminho, é você que tem que resolver. Não ia aparecer à toa, né, gente? Então, coincidência, como diz o Divaldo, coincidência é o pseudônimo de Deus. Quando Deus não quer assinar Deus, ele assina coincidência. Então, não tem muito susto, não, gente. A gente tem aprendizados a realizar, e esse aprendizado é olho no olho, é olhando o outro e sendo olhado por ele. Não tem outro recurso. Pedrão, respondi? Chance para a última pergunta, último comentário. Alguém mais? A gente cria a irmã para isso, né? A gente educa, alimenta para ela fazer isso. Nunca sai do jeito que a gente quer. Não, eles sabem, todo mundo sabe, né? Bonitinho, todas as bem-aventuranças. Mas, assim, não dá para colocar. São 9, e elas são muito extensas e muito interligadas. O que eu queria lembrar sobre as bem-aventuranças é assim, guardem a primeira e guardem a última. Não porque são as mais importantes, mas é porque elas demonstram virtudes que nós ainda não temos. E me preocupa muito quando eu encontro pessoas que dizem que têm virtudes. Me preocupa profundamente. Porque essa criatura terá um tombo enorme quando chegar à prova. Ah, você é paciente? Ah, peraí. Minutinho que a gente já resolve esse negócio. O dia dela vai ser coalhado de gente para lembrá-la o quanto ela não é paciente. Como disse o Amir na palestra da semana passada, ele disse o seguinte: há mais choro neste planeta por preces atendidas do que por preces recusadas. Isso é verdade. Você pediu a Deus, Senhor, hoje eu quero ser paciente. Foi uma prece, não foi? Menino, no final do dia você está chorando. Porque a paciência não cai no seu colinho com um pacotinho pronto. Para Silvio com carinho de Deus. Não rola, gente. Então, caridade. Pare, Divaldo, com carinho, coração. Não vai. Ele vai te dar todos os recursos, ou seja, ele vai te dar trabalho, para que você construa como Paulo. Ele só abriu a visão de Paulo. Só. Todo o resto, dali até o desencarne de Paulo, foi conquista de Paulo. Então, a primeira bem-aventurança, a conquista da humildade, os pobres de espírito. E a última, a conquista da fé. Bem-aventurados todos aqueles que sofrem perseguição, calúnia e mentiras em meu nome. E vamos acertar, a gente não está sofrendo nada em nome de Jesus, hein? A gente nem chegou aí. Então, vamos parar de achar que a gente é eleito, né? Porque assim, a gente não está sofrendo nada perto de Jesus. Se vamos pensar em termos de colocação, vamos pensar em Bezerra de Menezes, que fez agora, né, aniversário ontem. Eu costumo falar que Bezerra de Menezes abriu a picada na floresta. O Chico veio e asfaltou. E a gente está caminhando na estrada asfaltada, iluminada e reclamando. Obrigado, Simone. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, é um momento também da nossa participação. A participação de doação, uma retribuição que fazemos ao Pai de tudo que estamos recebendo. Vamos, nesse instante, nos concentrar para as nossas vibrações.
simbolicamente, é como se nós nos dessemos as mãos. Uma roda linda, só que juntamente com os nossos queridos amigos espirituais que estão aqui também. E todos juntos, uma mesma sintonia, emanarmos as nossas melhores energias. Façamos as nossas vibrações, em primeiro lugar, por esse nosso planeta Terra, criado por Deus com tanto amor e carinho, que nos acolhe e que nos serve de escola, de lar de aprendizado. Especialmente, vamos vibrar por essa nossa terra. Que os nossos dirigentes possam, iluminados que sejam minimamente pelos ensinamentos de Jesus, aplicar a paz e a harmonia nas suas decisões. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, mesmo, especialmente aqueles que estão nas ruas, largados, sem um teto, sem um alimento. Vibremos por eles. Terça-feira, como todos nós sabemos, aqui na Casa do Caminho é um dia especial, onde nós acolhemos, vibramos e atendemos aqueles que passam pelo drama da dependência química. Vamos vibrar e dar as nossas melhores energias para eles que passam diretamente por esse problema e também por todos os seus familiares. Vibremos. Finalmente, vamos vibrar por aquele que nós conhecemos, um amigo, parente, familiar, qualquer que seja, que esteja passando por uma dificuldade física, mental ou espiritual. Vamos colocá-lo à nossa frente e envolvê-lo com todas as boas energias que o Pai nos manda, como um manto de luz, um manto de amor e de carinho. Pai amado, te agradecemos por tudo que recebemos. E juntos aqui, todos nós, vamos repetir as palavras do Emmanuel, orando juntos. Pai amado, estendei sobre nós as vossas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber, meu Pai, em espírito, na realidade das nossas tarefas, no dia a dia das nossas experiências. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a todos permanecerem em silêncio. Por favor, fiquem centrados naquilo que vieram buscar, porque isso facilita muito na hora dos passes. Uma boa semana a todos, muita paz.